Bom dia, ouvintes e telenautas que acompanham aqui a Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e esse é mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Nosso programa semanal que vai todas as manhãs de sábado ao ar aqui na Mundial FM para mais de 80 municípios. Quero agradecer muito a audiência. Lembrando que esse é um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica, claro, um programa aqui da Mundial FM. Quero fazer um agradecimento também que esse programa vai ao ar lá no nosso Instagram do Instituto de Oncologia de Juí para todo o Brasil com o apoio científico da Johnson & Johnson do Brasil. Muito bem. Na nossa conversa simples, hoje nós trazemos um tema bem importante e um convidado especial, mais que especial, nosso campeão de audiências lá no nosso Instagram, o Dr. Márcio Cardoso. Dr. Márcio Cardoso, que é cirurgião oncológico, com 25 anos de atuação aqui na região, aqui em Juí. Dr. Márcio é, sem sombra de dúvida, o cirurgião oncológico com a maior experiência na região, com muitos casos operados, com muitas cirurgias, uma casuística incrível, um cirurgião extremamente habilidoso, reconhecido nacionalmente, membro de importantes colégios de cirurgiões no Brasil, dentre eles o Colégio Brasileiro de Melanoma, né? Se não me engano. Muito bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É um prazer, como sempre, estar aqui conversando e trazendo novidades, trazendo informação, que é o mais importante, né? Ainda mais um caso, num tema tão importante como o câncer gástrico, que ainda, se falando, é uma doença séria e que tem ainda um risco elevado de morte, né? Hoje, então, um tema importantíssimo para a gente falar de câncer gástrico. O Dr. Márcio vai explicar para vocês hoje, na nossa linguagem simples aqui, para que todos entendam. E lembrar que hoje é 31 de maio, hoje é o Dia Mundial de combate, não é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, hoje é o sem tabaco. O Dia Mundial Sem Tabaco. De combate ao tabagismo é lá em agosto, 29 de agosto, que nós vamos também estar, de tão importante que é combater o tabaco, e o tabaco, o cigarro, extremamente relacionado a câncer gástrico. Hoje, mais cedo, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, no Instagram do Instituto de Oncologia de Juí também, compartilhando com vocês um vídeo marcante que o ator, apresentador André Marques publicou, que ele perdeu o pai dele agora na semana passada e ele está 1 ano e meio sem fumar. E ele faz esse depoimento impactante relatando de como ele perde o pai dele para o cigarro, né? O pai dele morreu de DPOC, de doença pulmonar obstrutiva crônica, e um câncer de pâncreas também, relacionado também ao tabagismo. Deixei lá, é importante para que as pessoas vejam. Ele mesmo pediu para que compartilhasse o máximo possível esse vídeo e encaminhasse esse vídeo para as pessoas que você ama e que estão tentando parar de fumar. Parar de fumar é difícil. Bom, Márcio, primeiro já te apresentei aqui, né? Eu disse antes que o Márcio é um campeão de audiência. É um campeão de audiência que os vídeos dele lá no nosso Instagram do ioi.med são os vídeos mais vistos. Assim, a gente tem um último com 275 mil visualizações. Você é um campeão de audiência mesmo, Márcio. Totalmente orgânico, né? Sem nenhum impulsionamento. É muito tempo de atuação aqui. Tempo, são muito tempo. 2 grandes cidades aqui do interior que você atua, aqui e Santa Rosa. Exato. Né? Exato. Eu comecei, eu digo que não dá para esquecer o tempo porque eu cheguei no ano 2000, exatamente, né? Cheguei no bug do milênio, né? Eu já estava trabalhando há algum tempinho, né? Mas aí recebi o convite para vir para cá para trabalhar e o resto é história, né? Muito trabalho sério, né? Eu acho que é isso. Essa semana nós estávamos entre colegas conversando, o pessoal mais novo perguntando como fazer, como fazer assim de publicação, de marketing. Eu digo, um bom marketing é um bom consultório e um bom trabalho, né? A gente sempre fazendo um trabalho sério, né? A gente vai ir bem, porque o mais importante é aquele paciente que indica, que vem com outro paciente trazendo. É o boca a boca, né? O trabalho bem feito. Então, isso é uma coisa que é um prazer que a gente tem, assim, de ter construído essa reputação durante esses anos. E
E é trabalho mesmo, né? Não tem nada de inorgânico, é tudo trabalho, tudo orgânico, trabalho pesado mesmo, né? Várias famílias te conhecem, né, Márcio? Olha, a gente, nesses anos todos, de pessoas que operaram, principalmente na tua época de atuação no SUS, né, junto ao CACOM, sim. Eram casuísticas de 500, 600 cirurgias oncológicas por ano ou mais. Tava até mais às vezes, né? Teve anos ali que beiraram quase 1000 cirurgias, né, em um ano. Então, claro que hoje em dia é muito menos, assim, né? Mas a gente tem um volume mesmo. Eu estava fazendo a conta agora, nós estamos em maio agora, fechando maio hoje, né? Eu já fechei acho que 350 cirurgias esse ano. 350 cirurgias. Esse ano nós estamos fechando maio, nós não estamos na metade do ano. Olha, qualquer cirurgião que opere 300 cirurgias por ano é um cirurgião com muita experiência. Vamos lá, uma coisa que eu quero que vocês saibam que cirurgia, ela é diretamente proporcional à experiência do cirurgião, ou seja, quanto mais você opera, mais habilidade você tem e mais casos você entende, porque você já viu de tudo. Exato. Nessa tua jornada, já viu de tudo, né, Márcio? A gente não tem como dizer, porque sempre tem alguma coisa que surpreende, né? O ano passado nós tivemos um caso de uma paciente jovem com um tumor de esôfago extremamente raro, que inclusive toda a equipe se mobilizou para estudar sobre o assunto. Descobrimos que é 0, alguma coisa no mundo e só tem publicação de 5 casos com experiência de 20 anos na Coreia, né? E agora nós estamos preparando para publicação também desse caso. Então, quer dizer, sempre aparece alguma coisa diferente que a gente não tá. É um tumor diferente, não, apesar de ser um tumor de esôfago que a gente vê com frequência, mas com tipo histológico e apresentação totalmente diferente. Ela tá super bem agora. E a gente olha esses casos assim quando são raros, porque como o câncer de esôfago e gástrico, até que nós vamos falar hoje, ele tem uma relação direta com qualidade de vida e estilo de vida. Exato. E o estilo de vida na Coreia é completamente diferente na Coreia do Sul do nosso aqui, né? Exato. A genômica da população e o estilo de vida completamente diferente. Apesar dele estar lá no Círculo de Fogo, né, do Pacífico, que são os lugares do Oriente que tem a maior incidência. Falamos Círculo de Fogo porque quando a gente fala em dor gástrica, você parece estar queimando, né? Queimação. Que a maior incidência de câncer gástrico é ali Japão, Coreia, determinadas partes da China. Né? Exato. Eles têm uma alta incidência de câncer gástrico, que eles não têm, por sorte deles, né? Eles não têm, tumor avançado, né? Porque eles têm um protocolo de screening muito bom. Eles fazem, tipo, endoscopia de rotina em todo mundo uma vez a cada ano, né? Diagnóstico precoce. Então, eles têm muita experiência em doença precoce. Japão, Coreia, China, toda essa região ali, eles têm, até pelos hábitos mesmo, né? Que a gente vai falar depois um pouco, que faz parte dessa etiologia da doença, né? Da doença do câncer gástrico. Mas isso nos mostra que uma política pública de pesquisa, nós diminuímos a morte, né? Nesse caso, isso é diretamente proporcional. Assim como para o câncer de mama, a mamografia, a endoscopia está para o câncer gástrico, né? Então, é muito importante. Hoje, infelizmente, aqui a gente recebe pacientes que ficaram durante muito tempo indo aos serviços públicos de saúde, com dor no estômago, com desconforto, com azia, com refluxo, e não tem acesso a uma endoscopia, porque é difícil de conseguir, né, via pública, né? Isso se resolve. Hoje em dia, o maior fator de risco isolado para câncer gástrico é a presença da H. pylori, né? Então, se for tratado, por exemplo, eu já tratei 2 vezes a H. pylori, né? 2 vezes eu tive e tratei. Mas por quê? Porque eu fiz o exame precoce, né? Então, se eu não tivesse feito, talvez eu já tivesse um câncer gástrico. Exatamente. Né? A H. pylori é uma bactéria lá que vocês ouvem falar quando faz endoscopia e se fala que tem lá a bactéria e daí faz o tratamento. Eu lembro na década de 90, quando começou a se falar no H. pylori,
começaram os primeiros testes, essa biopsia, isso mudou completamente a história das gastrites. Hoje úlcera quase não se opera. Não se opera mais. Né, por conta do tratamento muito do H. pylori, né? Então, importância de fazer... Hoje tem diagnóstico no hálito, né? Exato. Hoje você faz... você assopra e consegue fazer o diagnóstico de ter H. pylori ou não. Extremamente envolvido, importante porque o diagnóstico ver a lesão, né? Acompanhar a lesão, e também a gente falar sobre HPV, né, Márcio? Sim. Que também tem uma relação muito grande com câncer de esôfago, principalmente, né, e transição esôfago-gástrico. Hoje o HPV, que a gente até pouco tempo não se falava, ele já ultrapassou o cigarro no risco de cavidade oral, de tumores de cavidade oral, né? Então, isso é uma coisa prevalente que a gente precisa pensar muito nisso, né? Ainda bem, hoje está se tendo ainda não com uma aderência da população ainda, mas as vacinas do HPV tendem a melhorar bastante isso, né? Os cânceres de colo de útero, infelizmente, ainda existem, né, com relação ao HPV também, mas isso é uma questão de mentalidade também, porque as pessoas ainda não procuram isso, mesmo tendo à disposição no serviço público, né? O que está sendo interessante é essa vacinação dos jovens e adolescentes, das crianças. Talvez né? no futuro isso vai mudar completamente. Gente, com certeza, né? Vai mudar, né? A gente tem visto na Europa despencando esses casos por conta da... Que bom, né? Porque... eu acho interessante todo o fator retirável de câncer, todo fator evitável de câncer a gente tem que fazer, né? Ou seja, não fumar. Quem fuma e bebe junto tem que ter cuidado redobrado, porque o risco é muito maior. O risco relativo de se ter câncer com relação à população em geral, de quem fuma, é 3 vezes mais... 3 vezes maior do que a população em geral. Quem só fuma e quem só bebe também. Se a pessoa fuma e bebe, é 3 vezes 17. Eles têm uma potencialização carcinogênica entre os dois que é absurda, né? E quando a gente fala 3 vezes, às vezes a pessoa fala, mas são só 3 vezes? Uma vez é 100%. 2 vezes estão 300%. Acho que o número, quando ele é trabalhado, a pessoa entende mais. Então, assim, o risco de quem fuma é 300% maior de ter câncer que uma pessoa que não fuma. Né? Câncer gástrico se for os dois juntos é 500% a mais, né? A gente está falando de câncer gástrico, Márcio, mas a gente estende um pouquinho para o de esôfago e transição esôfago-gástrico ali. Pessoal que tem refluxo. Isso aumenta bastante. Até essa semana o Alexandre Bestetti publicou uma terapia nova que a gente conseguiu trazer aqui para Ijuí, para tratamento de esôfago de Barrett, né? Que é causado pelo refluxo e que também faz aumento da incidência do câncer de esôfago distal, né? O câncer de esôfago, a parte inferior do esôfago e estômago, eles se confundem muito, porque o tratamento é igual e o comportamento da doença é igual, né? A etiologia dele, ou seja, a origem da doença é a mesma. Então, nesse caso, a gente trata da mesma maneira, tanto que os protocolos que a gente usa para esôfago inferior e estômago, sendo adenocarcinoma os dois, a gente vai fazer o mesmo protocolo, né? E com respostas muito parecidas mesmo, né? Hoje, com as terapias que a gente tem, com os protocolos de quimioterapia perioperatória que revolucionaram o câncer gástrico nos últimos anos, a gente mudou porque chegava um paciente com câncer gástrico e a gente ficava, meu Deus, vamos operar imediatamente porque é complicado, a gente sabe que nos últimos anos, com a melhora do prognóstico do câncer gástrico, ele passou para 2º lugar, né? Mas ele sempre foi, até muito pouco tempo atrás, o tumor que mais mata, né? O tumor de estômago. Ou seja, a maior incidência por tumor e relativo à morte é maior no câncer de estômago. Hoje o pulmão passou, né? Mas por conta do tratamento que melhorou muito. E melhorou recente, né? E melhorou recente. Isso é coisa de menos de 10 anos que a gente tem acesso diário a isso, né? Nós temos lá protocolo de pesquisa com esses tratamentos modernos, pré-operatórios lá
na Oncosite, lá no Instituto de Oncologia de Juiz, que a gente falou. E tem muito ainda a melhorar com as imunoterapias, né? Que ainda não tem, né? Terapia-alvo, o próprio trastuzumab nos pacientes HER positivo, né? Não é uma coisa que a gente tem no dia a dia, até porque não é a primeira escolha, geralmente é para doença avançada, mas é uma alternativa muito interessante, né? E com possibilidade de melhora grande. Né? Hoje, quando o paciente tem o diagnóstico de câncer gástrico, às vezes eu falo para eles assim, olha, vamos ter um pouquinho de paciência até a gente ter as testagens todas, onde nós vamos lá ver o PDL1, que é um tipo de expressão que o tumor tem, o próprio HER2, o HER2 é aquele mesmo do câncer de mama que as pessoas falam, é uma expressão genômica do HER2, onde hoje várias drogas podem ser utilizadas. Então a gente tem um pouco de paciência de fazer esse fechamento antes de decidir o tratamento, porque hoje em dia nós conseguimos tratar antes, não só com quimioterapia, mas com terapia alvo molecular ou com imunoterapia, tendo respostas muito maiores, né, com cirurgias muito menos agressivas. Exatamente. Né? E já entrando assim um pouco nessa parte de fatores de risco, né? A gente sempre diz, né, aquela máxima que a gente ouviu a vida inteira, que a gente é o que a gente come, né? Exatamente. Tá? Então, dietas muito ricas em sal, por exemplo, tá? Baixa ingesta de frutas, verduras, legumes, né? Comida muito cheia de embutidos, de gorduras, tudo isso aumenta o risco para câncer de estômago. Consequentemente, a obesidade também. Que é outro fator de risco. Que é outro fator de risco. Hoje, esse tempo atrás, eu estava com um amigo, já faz algum tempo, um amigo meu que ele é especialista, ele é meu colega de residência e hoje ele é um dos chefes do serviço de cirurgia bariátrica de Brasília. Desse Fernando, grande amigo, e ele me disse que ele tem recebido hoje muito paciente para prevenção, né? Que os oncologistas mandam para eles, o seu paciente chega ou o clínico, né? Chega para ele para fazer a revisão. Revisou tudo, você está com risco, você está com obesidade grau 1, 2, 3, né? Ou você tem risco aumentado para esse tipo de tumor, procure o cirurgião bariátrico, porque tu vai diminuir o teu risco de desenvolver câncer também. Porque o paciente obeso é uma patologia séria, né, que ainda não é tratada com seriedade na nossa sociedade, né, e nossa sociedade humana, como eu digo, porque o americano também tem esse excesso esse excesso de peso, né, e isso faz com que a pessoa seja um inflamado crônico e que aumenta o risco para várias doenças, não é só o câncer, mas nós, no nosso lado, a gente pensa muito. O câncer de mama, o câncer de estômago, né? São várias, o câncer de endométrio, né? São vários tipos de tumores que são desenvolvidos, não, na verdade, mas também pelo risco da obesidade. Hoje a gente tem visto, Márcio, cada vez mais jovens com câncer. Sim. E com câncer gástrico, né? A gente teve há pouco tempo atrás uma paciente com 32 anos que veio da Europa se tratar conosco, né? Sabia do nosso tratamento, uma brasileira que morava em Portugal. Lá ela fez uma hemorragia digestiva durante a sua estada. Ela foi até a Fundação Chapolin-Mode, que trata câncer, e lá ela já, daqui do Rio Grande do Sul, já ficou sabendo do nosso trabalho, entrou em contato, e ela muito espantada, a família espantada de ter um tumor gástrico com 32 anos. Né? Muito possivelmente sem nenhum fator genético, né, relacionado ao estilo de vida, a essa mudança para o estilo de vida europeu que ela tinha, com muito embutido, muita coisa, principalmente ali em Portugal e Espanha, onde eles têm embutidos, né, o próprio... A gente não tem como dizer nesse caso que é só disso, né? Porque tem o hábito alimentar, sem dúvida nenhuma, mas em pacientes jovens a gente sempre, se tu for fazer um perfil genético desse paciente, ela vai ter algum componente genético de doença gástrica, que é um dos fatores, né? Tem uma curiosidade que falam que é aquela história do Napoleão de botar a mão no estômago, porque ele tinha toda a família, ele tinha doença péptica e a família toda dele morreu de câncer gástrico.
pai e avô, né? Então aquela história do Napoleão com a mão na barriga, ele mostra Que muito já vinha a tendo respeito com relação a essa história da genética, né? Que ele já tinha. E falando em genética, e nós falando em prevenção, nós temos lá no Instituto de Oncologia, na Oncocell Genômica, nós fazemos um teste genético para predisposição de câncer gástrico. Não só câncer gástrico, como câncer de intestino, de pulmão, de mama, de ovário, tudo num teste só. Então, muitas pessoas nos procuram para fazer prevenção. E o teste genético é talvez a ferramenta que nós tenhamos de atentar muito mais, porque se a gente testa num paciente, por exemplo, o nosso teste, se der positivo, vamos supor para câncer gástrico, eu posso testar essa mesma mutação em até 5 familiares de até 3º grau gratuitamente. E se nós detectamos, já houve casos de a gente detectar em outros familiares, nós adiantamos esse processo de prevenção. Porque a grande pergunta é: com que idade é preconizado aqui no Brasil começar a fazer endoscopia? E quantos pacientes nós achamos aí de 30 e poucos anos? Né? E não tem um protocolo para isso, né? Exatamente. Não tem até... Aqui preconiza aos 50 anos fazendo endoscopia. Mas na verdade eles não têm exatamente um protocolo para isso, né? Assim como tu tem para cólon, que é bem definido. Para estômago ainda não tem uma coisa definida, até onde eu sei, assim, não tem nada muito definido de protocolo inicial. O que se sabe é, se tu tem alguém na família que teve, o ideal é tu fazer uma endoscopia com 5 anos antes da idade que esse familiar teve. No caso da nossa paciente de 30 e pouco, aos 25 já tem que fazer. Né? E quanto aos sintomas para a pessoa? Porque assim, a outra indicação é, primeiro sintomas gástricos, deu dor, não é? Parou de comer, está perdendo peso, está tendo náusea, vomitou sangue, não é? Evacuou preto, teve alguma coisa assim, anemiou, fazer uma endoscopia. E isso já é geralmente sintoma de doença avançada, né? Vômito com sangue, não necessariamente avançada, mas pelo menos começou não é pequena, não é pequena, né? Sangramento digestivo, perda de peso, vômitos, né? Isso tudo são sintomas um pouco mais tardios, na verdade. O sintoma inicial é síndrome dispéptica, né? Que é aquele desconforto de quando a gente come demais, né? A dor e a queimação. E é por isso que é tão difícil da gente fazer o diagnóstico precoce nesses casos. Porque além da gente não ser um exame que se faz de rotina, né? Segundo, os sintomas são muito simples, assim, né? São coisas que se eu comer demais, eu vou sentir a mesma coisa, né? Então é um pouco mais difícil, tá? Mas se tem alguém na família, ou se tem algum familiar, ou esse desconforto se persistiu, tem que investigar. Né? Atrás tem que investigar. E pessoas com história de úlcera gástrica, de alterações, que já trataram H. pylori e que têm alterações como achados de pólipos, né? Essas pessoas têm que estar atentas e têm que seguir a orientação do seu gastro de fazer na rotina certa. Lembrando um detalhe dessa nossa paciente, ela teve uma úlcera que ela tratou em 2020 e ela tinha marcado para fazer em 6 meses uma nova endoscopia e ela acabou não fazendo porque ela estava na Europa, porque entrou a pandemia, porque entraram nessas coisas todas e ela descobriu com um sangramento. A pandemia foi um grande inimigo da oncologia, né? Durante o período da pandemia, porque a gente não fazia exames de screening, né? Então a gente, quando terminou a pandemia, quando a gente voltou à vida normal, nós tivemos uma enxurrada de pacientes com câncer avançado, né? Então isso foi muito ruim para a evolução do câncer de uma maneira geral, né? Mas com relação aos exames, né? Quando isso voltou a normalizar, nós estamos entrando na normalidade de novo, ainda com alguns casos de doença avançada, né? De pacientes que têm, assim, tipo, fiz uma endoscopia, tinha uma úlcerazinha, não fui lá mais ver, né? E essa úlcera pode sim ser o início de alguma coisa mais séria, né? Tanto que hoje em dia, por exemplo, falando do H. pylori, esse dia eu estava revisando o guideline,
O câncer, o linfoma gástrico, que é um tipo diferente de tumor, em fase inicial, o tratamento inicial é só antibiótico. Só para tratamento. E com resposta de até 80% do esmalte, né? Mas assim, com a resposta de até 80% só com antibiótico tratar o câncer. Nós temos aí 70% dos tumores gástricos são adenocarcinomas, né? Depois temos os outros tipos. E falando aí de malte, que é um linfoma, que é o linfoma gástrico, também nós temos os gistes, né, que são doenças menos agressivas, mas que também merecem atenção e tem uma incidência bem grande de pessoas jovens. Né? Eu já operei muito giste, assim. Hoje em dia a gente opera menos, porque com o desenvolvimento da cirurgia endoscópica, né, é mais fácil para o paciente, a recuperação é melhor. Semana até eu indiquei para uma paciente, mas doutor, o senhor não quer me operar? Eu digo, não é que eu não quero operar, né? Mas é que para ti é melhor fazer endoscópica. Tu vai lá fazer endoscopia e vai embora para casa. Quando tu vai fazer uma cirurgia de estômago, é 7, 10, 15 dias de hospital, né? E falando nisso, nós tivemos aqui entrevistando o Dr. Alexandre Bestetti. O Dr. Alexandre Bestetti, que é um dos melhores endoscopistas do mundo, a gente pode falar, né? Porque ele ganhou um prêmio no Congresso, mundial. né? E ele, que é professor da USP também, o Alexandre, a gente sempre fala que eu fico muito feliz de cada vez esses super especialistas estarem aqui. E o Alexandre Bestetti traz a técnica da cirurgia endoscópica, ou seja, consegue-se uma cirurgia gástrica, uma cirurgia grande, que abre, passível de complicações, né, Márcio? Sim. E que a cirurgia endoscópica é capaz de identificar o tumor e tirar, às vezes no mesmo tempo, No mesmo tempo. E tirá-lo endoscopicamente. Ele também faz algumas cirurgias bem indicadas de tumores de intestino. Sim. Também, né? Tumores mais iniciais ou pacientes com contraindicação cirúrgica, né? Eu sou fã de carteirinha do Alexandre, né? Então eu já estou sempre chamando ele, né? Porque acho que assim, que nós temos um ganho muito grande com esse tipo de terapêutica, né? Nós tivemos uma complicação final de semana passada num paciente que fez uma fístula no pós-operatório de uma cirurgia de esôfago superior, e que nós fizemos por endoscopia a resolução da complicação, né? Então, uma situação que geraria uma nova cirurgia com várias horas, com um risco muito aumentado, né? A gente mudou para um procedimento de 1 hora e pouco de procedimento e com resolução. O paciente está ainda instável, mas com sinais de melhora progressiva, né? Então, isso mudou completamente. É um paciente que é uma segurança para o paciente de que a gente vai oferecer o que é de melhor para ele. Muito bem, então estamos aqui no Simple Talk tendo uma ótima conversa com o Dr. Márcio Cardoso, que é cirurgião oncológico. Hoje, no Dia Internacional Sem Tabaco, né? A gente também falando sobre isso, sobre câncer gástrico, sobre câncer de esôfago, prevenção, sobre diagnóstico precoce, sobre quando fazer endoscopia. Para você que está acompanhando o programa, começou a acompanhar o programa agora, esse programa já está no ar agora no Instagram aqui da Mundial FM, também no YouTube da Mundial FM. E a partir de segunda-feira ele estará lá nas nossas redes sociais, @ioi.med, e no nosso canal no YouTube e no Spotify do Instituto de Oncologia de Ijuí. Para você que perdeu o começo, para poder ver esse programa inteirinho. Muito bem. No próximo bloco, agora, a gente vai bater bola aqui com o Dr. Márcio. Eu quero falar um pouquinho sobre mitos e verdades aí do câncer gástrico e câncer de esôfago. A gente está lembrando, então, que nós estamos ao vivo no YouTube, no Instagram e no Spotify a partir de segunda-feira, né? Mas as pessoas que querem participar, bastante gente manda mensagem aqui, pode mandar mensagem, a gente pode tirar as dúvidas ao vivo, tanto no Instagram aqui da Mundial, quanto no WhatsApp aqui da Mundial FM, que a gente vai estar respondendo para vocês. Vamos a um rápido intervalo e logo mais a gente volta com mais um bate-bola aí com o Dr. Márcio Cardoso, cirurgião oncológico. Muito bom dia, ouvintes. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, nós estamos de volta com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje estamos entrevistando o Dr. Márcio Cardoso, que é cirurgião oncológico, uma vasta experiência, talvez o cirurgião oncológico aqui do interior do estado com maior experiência
com 25 anos de atuação aqui em toda a região. Estamos tendo uma ótima conversa sobre câncer gástrico, câncer esôfago-gástrico. Márcio, mitos e verdades aí sobre câncer gástrico. Certo. Eu vou fazer uma provocação. Chimarrão ou churrasco? Qual é a principal causa aqui para o Rio Grande do Sul? O chimarrão já foi tirado, absolvido da culpa, né? Tá? Então já faz alguns anos que não tem, assim, se fala nisso, mas não tem uma comprovação. O churrasco sim, mas para câncer de esôfago, tá? O churrasco, mas geralmente assim, ó, tá relacionado ao carvão, né? Que fica a fuligem na carne, né? E também ao excesso de proteína e sal, né? De proteína e excesso de sal. Então, é mais com relação a isso. E precisa de uma quantidade, assim, tipo, pessoas que comem churrasco 3 vezes por semana, né? Então, que seria o que aumentaria churrasco com lenha também. Churrasco com lenha. Mas eles falam muito que é do tipo da lenha que solta a fuligem na carne. Né? Lembrando que o composto nitrogenado da queima, que são mais de 4.000 compostos carcinogênicos, eles são os mesmos do cigarro, são os mesmos que causam câncer no cigarro. O cigarro, ao contrário do que muita gente pensa, não é a nicotina que é cancerígena. A nicotina causa a dependência. O cancerígeno do cigarro são os compostos da queima dele, né? Outra coisa que a gente tem falado muito é no inverno, a queima das lareiras, do carvão, dos fogões a lenha, que fica no ambiente, né? Em países europeus é proibido, né? É proibido queimar lenha na lareira. Se você não tiver filtrado, até pizzaria na Europa com lenha está sendo rara, estão usando forno elétrico, porque as exigências ambientais de filtragem dessa fumaça são muito grandes por conta dos compostos nitrogenados que vão para a atmosfera. E aqui em Juí, agora no inverno, né, é muito comum você defuma na rua, né? Tu sai ali às 8 horas da noite, é a hora que os fogão a lenha estão acesos, essa fuligem do ar também, esse composto da queima é ruim respiratoriamente e é cancerígeno também. A gente não tem estudo ainda relatado isso, né? E é tão bom uma lareirinha estourando, né? O foguinho. Então, assim, a gente não tem, não tem como a gente criminalizar sem ter um resultado assim. A gente tem estudos europeus que mostram mas o nosso aqui a gente não tem. E tem muito relação também ao tipo de lenha, né? Tem relação com isso, né? Pelo tipo de lenha. Não sei exatamente assim como é que é essa diferença, mas eles falam que existe um fator de risco conforme o tipo de lenha que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né? E uma coisa sobre o chimarrão, que o pessoal também falava muito, o pessoal culpava muito a água quente, né? E hoje a gente sabe que um grande culpado era a torra da erva. Então, hoje a gente tem visto cada vez mais a erva mais crua. Né? Antes aquela erva muito torrada, muito defumada, era carcinogênica. E o pessoal não toma água tão quente mais também, né? Outras causas aí, Márcio, que a gente tem visto no estilo de vida. Antes a gente estava falando sobre estilo de vida, porque nós estamos pesquisando, nós não temos uma resposta ainda certa, mas nós já sabemos que é ligado a estilo de vida. A geração Millennium, que são as pessoas que nasceram já depois da virada do milênio, nos anos 2000 em diante, ela tem o dobro de chance de ter câncer gastrointestinal do que a geração anterior, que é a nossa geração. Exato. E é a geração que pegou muito cigarro, né? É a geração que deixou de fumar. Né? Então, o que está acontecendo com essa geração? Então, aumento de obesidade, claro, né? Muito mais acesso a compostos nitrogenados em comida industrializada, fast food, né? Muito fast food, né? O cigarro eletrônico também, né? Mas essa geração tem tido cada vez mais câncer mais cedo. Eu estava agora no intervalo, a gente estava comentando que ontem à tarde no consultório, eu atendi uma menina de 36 anos com um diagnóstico inicial de câncer de mama e que vai começar tratamento. E ela dizendo, mas eu tão jovem, aquela sensação de por que eu? E eu falando para ela, disse a ela que cada vez mais nós temos uma incidência mais jovem. Claro, fatores genéticos vão ser analisados. Ela é uma menina que não é obesa, que amamentou, que já tem um filho.
que levam uma vida saudável. Então a gente vai analisando esses critérios. Mas o que eu quero dizer é que quando eu abri a porta do consultório, eu estava lá com o que eu posso falar, o nome dele ele deixa, né? Um paciente que é o Guto Lucchesi. O Guto completou 26 anos sentado na cadeira fazendo quimioterapia. Teve um câncer intestinal, câncer de cólon agressivo, né? Fez um tratamento com quimio e imunoterapia. O Guto, com 26 anos, ali, sem doença nenhuma, fazendo a revisão dele, ótimo o Guto. Só chamei a atenção dele que ele está ficando gordinho. Né? Ele está ganhando muito peso, ele está indo com muita sede ao pote agora, depois do tratamento oncológico. O que é comum, né? Isso é bem comum. Eu falei para ele, vai se cuidar agora que a obesidade aumenta o risco também. Né? E um outro paciente com 20 e poucos anos, que há 6 anos atrás também teve um câncer, com 18 anos ele teve um câncer de testículo. E aí eu falei, olha aqui, nós estamos falando de jovem, e os 3 pararam ali e deram um abraço nela, conversando com ela, e entendendo que hoje câncer não tem cara, gente. Tem cara. Cada vez mais pessoas jovens estão tendo a prevenção, é o caminho mais fácil. Então a gente falando aqui de câncer gástrico, é o acesso a endoscopias. Não deixar passar a queixa de dor gástrica, de queimação, consultar até o médico. Né? Ou aquela história da hemorroida, que é só uma hemorroida que está sangrando. Exatamente, né? Tá doendo. Tem que ser bem avaliado, porque eu já vi muita gente chegando lá, mas era só uma hemorroida, doutor. Né? E na verdade já não era mais, né? Provavelmente. Hoje em dia a gente tem muita alternativa de diagnóstico precoce, né? Por exemplo, eu tenho a alteração, descobri no nosso teste genético lá, que eu tenho aumento de risco para câncer de colo, que eu já sabia, porque a minha família tem vários casos, né? Uhum. E há muito tempo que eu incomodo os meus familiares a fazer. E na minha família mesmo, meu pai já tirou vários pólipos displásicos, e a minha irmã também já tirou, acho que ela tirou 9 pólipos displásicos. E se ela não tivesse feito, nenhum dos dois tivesse feito, eles já teriam câncer de colo, né? E encontraram uma prima que é um pouco mais nova, não tinha feito ainda o exame, com 43 anos, um câncer de cólon. E as pessoas falam assim, eu não quero fazer teste genético, eu não quero saber. Por que eu vou fazer? Se você vai prevenir. Exato. Exatamente. Então, a gente sabendo, no teu caso, né, que tu tem uma predisposição genética, eu faço. Faz exame. Você já faz há muitos anos. Eu já fiz religiosamente como protocolo. A cada 5 anos eu faço uma colonoscopia. Eu tô com a minha colonoscopia e com a minha endoscopia. Não, a minha endoscopia não tá tão atrasada. Eu tenho uma de um ano atrás. Eu fiz em janeiro esse ano. Fazer uma outra. Eu fiz em janeiro. E assim, gente, a gente esquece de fazer esses exames, né? Às vezes passa-se o tempo, né? Então é essencial que você faça a consulta de rotina com o teu médico, porque ele tem lá tudo anotado de quando você fez o último exame. Muito comum a gente chegar, o paciente chega no consultório e fala, não, doutor, eu fiz uma mamografia e uma endoscopia no passado. Você vai olhar, fazem 3, 4 anos. Né? Não precisa fazer todo ano, gente. Claro, a endoscopia é quando existe fator de risco, e quando existe alteração, o teu médico vai dizer a frequência de fazer endoscopia ou colonoscopia. E eu acho que o pessoal mais novo também tem muito essa mudança do hábito da comida não saudável, né? Tanto que isso foi o boom muitos anos antes nos Estados Unidos, que culminou com uma obesidade em massa que eles têm, e hoje nós temos, é muito mais fácil do que tu ir pra cozinha fazer uma salada, é muito mais fácil tu chamar no aplicativo, né? Chamar o aplicativo e te entregar uma comida pronta em casa, né? Mas, assim, são muito bons, a gente pede com frequência, né? Mas não substitui uma comida bem feita em casa, né? É o tipo de comida diferente, com menos sal, né? Tanto que se fala, comida com grande teor de sal aumenta o risco de câncer de estômago, né? E nem se falando em hipertensão e outras coisas assim. Fartos, né? O cigarro, que há alguns anos atrás a gente tinha a conquista de cada vez se tinha mais, a gente até algumas vezes teve reunião falando que na Europa não se achava mais pacientes com câncer de pulmão, de epidermose, porque tinha diminuído muito o cigarro. Essa geração começou com os cigarros eletrônicos, os vapes, e agora voltou para o cigarro, né? Então,
isso é lá na frente vai ser um problema, né? Aproveitando o gancho do Dia Mundial Sem Tabaco, tem alguns estudos que falam, eu não lembro de cabeça a incidência, mas ele fala que se o tabaco fosse eliminado do planeta, 70% dos leitos de UTI seriam vagos. A expectativa de vida ao nascer aumentaria em 16 anos. 16 anos não são 16 dias. São 16 anos. Imagina, isso é só pelo fato de extinguir o cigarro do mundo. A gente olha, câncer urológico, por exemplo, bexiga, via urinária, rim, sem cigarro ia desaparecer bastante, né? Ia parar bastante. E não é só o tabagismo da pessoa que fuma, é o tabagismo passivo, que é aquele que convive com alguém que fuma muito no mesmo ambiente. A cada 10 cigarros que o fumante fuma, o tabagista passivo, o parceiro, fuma pelo menos 3. E uma coisa que eu quero alertar sobre o cigarro eletrônico. Vamos lá. O cigarro eletrônico, o vape, ele não tem liberação no Brasil. Então ele não passou pelos critérios da Anvisa e de outras agências para saber o que vai ali. Então tudo é pirata. Tudo que está ali. Tem tudo quanto é esquina, né? Tem tudo quanto é esquina. Então eu dou um puxão de orelha nas autoridades sanitárias, tá? Que estão fazendo vista grossa para esse problema. Estou falando aí para promotoria de justiça, estou falando aí para vigilâncias sanitárias. No Brasil é proibido o consumo de tabaco, e cigarro eletrônico é tabaco. Em lugares públicos, não é só lugar fechado, é em lugar público, no restaurante aberto, do lado daquela mesa que está ventando, você não pode fumar. E nós entramos hoje aqui em Ijuí. Você entra em qualquer balada aí, você vai para qualquer casa noturna e tá cheio de vape. As pessoas estão ali com o vape. Nós não sabemos o que vai nesse vape, mas há uma estatística dos lugares onde ele é regulamentado, na Europa, que o vape, ele é a quantidade de prejudicial dele é 100 vezes pior que o cigarro. Então, uma tragada num vape equivale a 100 tragadas de um cigarro convencional, de um cigarro de fumo, né? Então você imagina, vários pacientes jovens falavam: eu só fumava no final de semana, mas usava vape só quando eu saía no sábado na balada. Só que cada tragada eram 100 cigarros normais. Mas aquele negócio, ele não tem cheiro, ou tem um cheiro agradável, e você não enxerga ele. E lá dentro do bar, dentro da casa noturna, quem está usando o vape está jogando fumaça nos amiguinhos em volta e no ambiente. Essas pessoas estão sendo expostas a algo extremamente perigoso, que não é só altamente cancerígeno, tem causado uma síndrome respiratória inflamatória irreversível. Vocês têm acompanhado casos aí na internet de jovens que tiveram fibrose pulmonar e morreram por conta disso. Exatamente. Existe na legislação multa severa para o estabelecimento comercial aonde as pessoas estão consumindo, que está permitindo, que está deixando essas pessoas. Isso não está sendo aplicado. Então, eu falo que isso é uma tragédia anunciada, né? Você que usa vape, pare de usar. Você que tem um amigo que usa vape, fale para esse amigo parar de usar. Não deixe que fumem perto de você, tá? E a quantidade de nicotina colocada nessas fórmulas é altíssima, porque é ali que está a armadilha para a pessoa poder estar viciada, né, Márcio? E quantas vítimas do tabaco, né? Quantos pacientes altamente tabagistas que, mesmo tendo vários cânceres consecutivos, não conseguem parar de fumar. O vício é terrível. É dificílimo. É muito complicado. É porque a dependência psicológica é muito grande também, né? Então é um auxílio ali na ansiedade. Nós vivemos um mundo de pessoas ansiosas, né? Sim. Então, isso é uma bengala de auxílio, né? Para poder caminhar, né? E, então é muito complicado de se julgar isso também, né? Mas a gente tem que explicar que isso não é bom, né? A gente sabe que comer carne gorda todo dia não é bom. Ela é boa de comer, né? Mas não é uma coisa que se pode comer todo dia, né?
E o cigarro, infelizmente, não é uma coisa que a gente pode eventualmente fazer. Uma pessoa ou fuma ou ela não fuma, né? É muito raro tu ter aquela pessoa que fuma eventualmente, né? Geralmente a pessoa é viciada. E a pessoa que chega pra mim e fala assim, não, eu tô fumando muito pouco, eu fumo 3 cigarros por dia. Não existem doses seguras que sejam seguras do tabaco. Então, o ideal é parar de fumar. Gente, para parar de fumar, buscar ajuda. Não é só, eu vou tentar e parar várias vezes. É buscar ajuda. Ajuda do amigo, ajuda do teu chefe religioso, lá do teu pastor, do padre, do psicólogo da rede pública. Ou do pneumo mesmo. Do pneumologista, do teu médico oncologista, do teu cirurgião oncológico, da tua família, gente. Vai lá e pede socorro e fala, eu quero parar de fumar. Né? Faça isso por amor a quem te ama. Né? Por amor a quem te ama. Porque as pessoas que te amam querem que você viva saudável. Dieta anticâncer que a gente estava falando aqui, né, Márcio? Evitar então sal, frituras, gorduras saturadas, principalmente, né? Excesso de condimento. É aquela máxima que a gente fala, né? Dieta anticâncer é dieta saudável, né? A gente não precisa se abster de comer as coisas, desde que seja tudo muito regrado, né? Não existe ninguém que come só salada também, mas também a pessoa que come com variedade. E a minha esposa, que é nutricionista, sempre diz, um prato colorido tem todas as coisas que a gente precisa para alimentação e que é saudável, né? Tu tirando um pouco de sal. Muitas vezes as pessoas dizem para mim, mas doutor, mas eu não sei por que eu tô com os meus exames ruins, porque eu não como muito. Eu digo, o problema não é o muito, o problema é o tipo, né? Hoje em dia, por exemplo, uma quantidade para uma família de 4 pessoas, a quantidade de óleo, de azeite que se usa na comida, né, é 1 litro para cada por mês, né? Seria o considerado saudável, né? As pessoas usam uma lata 2 por semana, né? Eu já vi fazer comida com 1 por dia, né? Então assim, isso é uma coisa e muda completamente. Se tu pode pegar 2 sanduíches, tu passar um tipo de nata ou alguma coisa e o outro é como se tu estivesse comendo 3 sanduíches em termos de calorias e lembrar que a gordura, né? Toda gordura, o pessoal fala daí, a banha é mais saudável. Não é a mais saudável, gente. Assim, toda a gordura causa processo inflamatório no intestino. E o processo inflamatório é o precursor de doenças oncológicas. Eu costumo brincar com os pacientes quando eles dizem que gordura é saudável. Eu digo, pega o azeite que você vai fazer a comida. Ele fica aonde? Ele fica do lado do fogão ali, né? Ele tá líquido, certo? Deixa a banha fora do coisa. Como é que ela fica? Ela fica dura, fica branca, uma pasta dura. Isso vai estar dentro do teu organismo. O teu intestino vai estar dentro do teu intestino, vai estar dentro dos teus vasos sanguíneos e vai entupir tudo, né? É fácil de se pensar isso. Principalmente, né? A gente tem vários pacientes que depois do tratamento buscam uma dieta saudável. E durante a consulta, a gente conversando sobre dieta, a gente vai pegando que a gordura às vezes é o principal fator inflamatório daquela pessoa. E a questão da inflamação no intestino, ela aumenta o envelhecimento das células, aumenta o envelhecimento da pele, e ele aumenta a chance de obesidade, porque quanto mais inflamada aquela pessoa, maiores distúrbios de absorção vão ter e favorece a obesidade. A obesidade faz inflamação, resistência a vários hormônios, resistência à insulina. E a alimentação, ela muda muito a nossa microbiota intestinal, né? Que é extremamente relacionada. Hoje em dia, a gente já se descobriu, através de estudos, que isso muda completamente de um paciente para o outro. Inclusive, na oncologia, um paciente que tem microbiota desfavorável, ele responde pior à quimioterapia. Nós fazemos microbiota intestinal lá no Instituto, lá na Oncocel. Esse é um exame genético que a gente consegue determinar todas as bactérias que vivem e que viveram no seu intestino. E a gente consegue modular isso. Nós fazemos isso de rotina para os pacientes, principalmente em tratamentos de terapia-alvo e imunoterapia, porque hoje nós sabemos que determinado tipo de microbiota vai responder melhor. E outro determinado tipo de microbiota faz resistência ao tratamento oncológico. Principalmente nos cânceres de mama, cânceres de intestino, câncer de pulmão e melanoma. Né? Eu assisti num congresso alguns anos atrás, foi logo quando começou a falar sobre microbiota, né? Eu assisti assim, a palestra
meio despretensiosamente, assim, e fiquei assim, ficou meio, tipo, meu Deus do céu, como é que pensaram um negócio desse, né? De que pacientes, eles começaram a fazer transplante de fezes entre um paciente e outro, e os pacientes que não respondiam com câncer avançado começaram a responder ao tratamento. Impressionante. E a microbiota, é um troço absurdamente, assim, ó, que tu não consegue imaginar isso. E a ideia é de que nós temos muito mais gen de bactérias vivendo no nosso intestino do que nós tós em nossos, né? E que isso muda muito. Muda muito. E hoje isso começa pela boca, né? Começa pelo tipo de alimentação. Que na oncologia essa vai ser a década do microbioma, né? Da microbiota. Então, é um exame que, quando a gente fala em medicina de precisão, medicina de ponta, é o que nós fazemos lá na Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, onde nós lançamos mão de todas essas tecnologias, não só na prevenção, mas durante o tratamento e depois do tratamento, para que a gente tenha resultados mais bem-sucedidos e melhores. E tem estudos já falando de que os pacientes que mudam a microbiota, eles diminuem a chance de voltar ao câncer também, né? Claro, exatamente. Existem tipos de germes que vivem no intestino que vão proteger esse intestino de uma recidiva. E a gente tem feito isso. A doutora Joyce, que é nutróloga, ela trabalha com microbioma, faz análise de microbioma. Nós trouxemos ano passado aqui o doutor José Levi, que é uma das maiores autoridades no mundo em microbioma, né? Teve gentilmente aqui conversando conosco, com todos os nossos médicos associados aí, também para os médicos convidados lá do Instituto. Dispomos dessa tecnologia, Márcio, e é importante falar que também, para você ter um bom microbioma, você tem que estar em equilíbrio. E estar em equilíbrio é uma dieta adequada. E tu sabe qual que é a dieta anticâncer? Eu vou citar, eu sempre gosto de falar da dieta anticâncer do Dr. Antônio Carlos Buzaide. O Dr. Antônio Carlos Buzaide é uma grande referência que nós temos aqui no Brasil, e é um médico que se comunica muito bem. Ele fala de dieta divina. Dieta anticâncer é dieta divina. Sabe o que é dieta divina? É tudo aquilo que Deus criou. Deus criou um mousse de chocolate? Não. Deus criou uma picanha assada com aquela crosta de gordura? Não. Deus criou uma feijoada? Não. Mas Deus criou um bom feijão. Deus criou uma água boa para cozinhar esse feijão. Deus criou frutas, legumes. Então, tudo aquilo que você encontra na natureza, fresco, sem processo industrial, é comida que Deus criou. Então eu falo que é uma comida saudável, uma comida fresca, gente. É comida de casa, é aquela comida sem muita intervenção. Quanto mais intervenção você tem, mais ela vai ser uma comida cancerígena e vai te fazer mal. Quanto mais temperos não orgânicos, né? Então tenta temperar com bastante ervas, né? Com coisas que deem aroma, que deem gosto. Tenta diminuir o sal na medida do possível, né? Lembrando que para poder industrializar uma coisa, o melhor conservante que eles têm é sal mesmo. Então, por isso que haviam discussões aqui no Brasil para regulamentar menos sal na indústria, para a indústria pactuar, a indústria de alimentos, de embutidos, de alimentos conservados, pactuar menos sal nesses. E eles não conseguem. Eu vi o representante da indústria dizendo num dos nossos congressos que o mínimo de sal possível eles já tentam colocar, mas aquilo já é 3 vezes mais do que a gente deveria, porque sem isso eles não vão conseguir ter esse alimento conservado. A gente tem que pensar também nisso em ser factível, né? Então, assim, vai comer só coisas do campo, a gente não consegue fazer isso, né? Mas é muito importante a gente tentar variar isso e os excessos se reservar para momentos, né? Tu não pode pensar que tu vai comer doce todo dia e vai fazer bem, né? Tu vai comer gordura todo dia, vai comer churrasco todo dia. São coisas para eventos, né? Não é bancar o sabe tudo e dizer que a partir de hoje só vamos comer frutas e legumes e dieta que tem na natureza. Não é assim. Mas a gente precisa saber que tudo tem que ser dosado, como na vida, né? Tudo bem dosado dá certo. Tá. Eu tenho aqui uma colocação que eu acho que é importante, Márcio, a gente falar. É a Maura. Oi, Maura, que mandou uma mensagem aqui pra gente. Ela disse assim, ó:
que ela está escutando a entrevista, a mãe dela tem 94 anos e sempre usou banha. Aí ela falou assim, como é que a banha fica dura se o corpo da pessoa viva é quente? Não, o corpo da pessoa viva tem 36 graus de temperatura. A temperatura ambiente, ela às vezes passa de 36 graus aí, né? Mesmo, fica... Ainda mais do lado ali do fogão, e a banha continua dura. Não, ela vai ficar mais viscosa. Deixa a banha a 36 graus, você vê, vai ficar durinha. Outra coisa, a sua mãe, que tem 94 anos, ela come banha, mas ela não come excessos de banha. Eu te garanto isso, que ela não é aquela pessoa que ela coloca lá a sua colherzinha de banha no feijão. Ela não é aquela pessoa que come em excesso. Ela coloca um pouquinho em determinadas comidas. Exato. E eu garanto que ela é magra. Tá? Eu garanto assim, eu estou vendo ela. As pessoas de 94 anos que são ativas hoje, é magra, sempre trabalhou, sempre fez atividade física trabalhando. Não come fast food. Não come fast food, te garanto. Né, Maura? Que a tua mãe não é de pedir sanduíche, não é de frituras. Te garanto que ela come bastante salada e que ela se mantém ativa até hoje. Ela é daquela geração que para acender o fogão tinha que rachar a lenha. Exatamente. Né? Que para poder ter a banha tinha que carnear o porco. Ela não é daquela geração nossa que tem aumentado as incidências de câncer, porque a gente acha comida conservada. Te garanto que a sua mãe de 94 anos também não gosta de comida industrializada. Ela não é afim de ir no supermercado e comprar coisa. Ela é de fazer o seu feijão em casa, de fazer o seu arroz em casa, de comer a sua salada e principalmente de ter comidas que ela sabe a procedência. Exatamente. E aí que é a comida divina. É aquela que tem galinha no quintal, né? Então a sua mãe é da geração que comeu comida divina. Exatamente. Né? E essa geração, e esse é o grande fator que tem aumentado o câncer nessas novas gerações. Exatamente. Né? E às vezes eu tenho pessoas que falam assim, eu tenho meu pai com 94 anos e que fuma. O seu pai é um sortudo. É um sortudo. Né? Porque não é a média. Não é a média, né, que a gente vê. E essas pessoas têm outras coisas que elas fazem que acabam balanceando, ou seja, fazem mais coisas boas do que ruins. Né? E também tem a genética, né? Tem genética, que claro. Tem gene protetivo, né? Exatamente. E que não é comum, né? Mas existe gene, o P53, né? Que é um gene de proteção, né? A deleção desse gene, que é o que a gente tem frequentemente, e que a gente consegue dosar. Isso é uma coisa, né? Mas isso mostra que a gente existe esses casos quase anedóticos de pessoa que fumou a vida inteira e morreu por outro motivo, né? Isso é quase um caso, de vez em quando a gente chama caso anedótico, porque lá de vez em quando que vai se achar um caso. A grande maioria das pessoas que come mal, que vive mal, que se alimenta mal, vai morrer cedo. Ponto. Muito bem. Márcio, eu só estou chegando uma informação aqui. A gente já está passando um pouquinho do horário do programa, mas é que o programa está muito bom e eu gosto muito dessa participação do público. Mas eu tenho aqui um participante especial, que é o Dr. Fábio Frank, né? O Dr. Fábio que esteve aqui na semana passada, e o Dr. Fábio está lá nos Estados Unidos hoje, né, no Congresso Americano, né, na ASCO, no Congresso Americano de Oncologia Clínica, e eu tenho a honra de estar dizendo aqui, eu antecipei na semana passada que havia uma publicação que estava já para sair, né, do Dr. Fábio Frank. Bom, vou falar aqui rapidamente. Acabou de ser publicado no New England Journal of Medicine, né? Para quem é da universidade, aí, o pessoal que publica, essa é a mais importante publicação de medicina do mundo. São raros os brasileiros que já publicaram artigos nessa revista. E saindo hoje publicado na edição de hoje do New England, a segunda publicação que o Dr. Fábio faz nele. Eu desconheço aqui no Rio Grande do Sul pesquisadores que tenham publicações no New England. E o Dr. Fábio está fazendo a segunda, e a publicação está saindo durante o Congresso Americano e será apresentada
na plenária final do Congresso americano. Quanta honra, Dr. Fábio, representando o Brasil mais uma vez com a sua publicação de um estudo da linha de estudos DB, né? Destiny, dos estudos Destiny, porque esse é para câncer gástrico, justamente o uso do trastuzumab deruxtecan ou do ramucirumab mais paclitaxel em câncer gástrico, tá? Saindo hoje, autor principal, Dr. Fábio Frank, aqui do Instituto de Oncologia de Juí, o nome do Instituto, o nome de Juí, mais uma vez, no mundo todo. Parabéns, Fábio, tá? A gente justamente falando de câncer gástrico e tendo essa grande novidade aí, parabéns, Fábio, por essa publicação, né? Quanta honra, levando o nome de Juí para o mundo inteiro, vai ficar aí. Então eu disse, é tão raro algum cientista conseguir uma publicação num periódico tão sério desse. É a segunda publicação. A primeira do Dr. Fábio foi em 2019 com câncer de mama, e agora com uma droga nova que é usada em tratamentos de câncer de mama que expressam aquele gene HER2, agora para o tratamento de câncer gástrico. Uma curiosidade que eu e o Fábio estávamos juntos na ASCO em 2008 ou 2005, agora não lembro exatamente. Foi quando foi liberado o trastuzumab, que foi o primeiro, né, que mudou a classificação do câncer de estômago. Nós estávamos juntos na plenária assistindo em pé, porque não tinha lugar. 50 mil pessoas assistindo, não tinha lugar em pé, né? Para estar assistindo. Imagina isso, há 20 anos atrás quase. A Roxane Mater, né, a Roxane que sempre participa, a Roxane que é minha amiga, que eu conheço ela desde que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul. Oi, a gente é da época que caminhava para ir para a escola mais de 1,5 km, né? A gente também, né? Eu ia a pé de bicicleta para a escola. Nossa geração brincava na rua, jogava bola, né? Hoje, acho que o mundo moderno restringiu muito essa geração dentro de casa, aumentou as angústias, né? Eu vi uma colocação esses tempos de um psiquiatra dizendo que as gerações passadas eram as gerações que transformavam a falta de algo em desejo e vontade de conquistar, e a atual a falta é transformada em frustração. Então são coisas que nós temos que trabalhar nessas novas gerações aí que tem tido maiores incidências de câncer, talvez aí pelo estilo de vida mesmo, né? A gente está tendo uma retomada desta geração agora, que é a geração atual agora dos... O boomer? Como é que é? A geração agora da gurizada que tem 10, 11, 12 anos. Essa geração está indo para 15 anos, né? Está indo mais para as academias, e uma grande coisa, essa geração não bebe, não vai na bebida alcoólica, eles procuram outras formas de diversão. As casas noturnas estão acabando porque essa nova geração agora não tem procurado. Vamos ver se temos gerações mais saudáveis, porque nós gostamos de tratar câncer para curar e de prevenir. Exatamente. Geração Alfa está aqui, né? Então a geração Alfa parece que tomado rumos melhores, graças a Deus. Muito bem, gente. É isso aí. Muito bem. Então a gente estourando um pouquinho o tempo. Esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Tivemos aqui então o Dr. Márcio Cardoso, Dr. Márcio, que é cirurgião oncológico. Viemos falar sobre câncer gástrico, bastante informação para o pessoal aí de câncer gástrico. Márcio, tuas considerações finais aí. Quero agradecer, assim, como sempre é muito bom a gente vir trazer informações, trazer novidades, né? Essa sincronia com o pessoal mandando mensagem e dúvida que todo mundo tem, né? Então, o mais importante nesse momento se a gente conseguir deixar uma ideia de que, mais uma vez, que a vida saudável é uma vida com menor risco de câncer, não quer dizer que você não vai ter, mas você tem um risco muito menor, né? E também não ficar deixando para depois, porque a gente tem recebido ainda muita gente que está investigando ou que está deixando para depois e que isso pode ser desastroso. A gente ainda tem cada vez mais, nesse caso da publicação do Fábio para câncer gástrico avançado, né? Mas não é isso que a gente quer tratar. A gente quer tratar gente que a gente pode tratar e curar, né? Exatamente. Certo? Um grande abraço a todos e um bom fim de semana. Muito bem, gente. Então estamos encerrando aqui o nosso Simple Talk. Quero agradecer a participação do público que manda. São várias perguntas aqui, a gente não consegue responder todas e muitas a gente acabou abordando
aqui no programa. Esse é um programa aqui da Mundial FM que abre um espaço ótimo para discussões em saúde, para levar informação a toda a região. É um programa do Instituto de Oncologia de Juí, Oncoclínicas, vem no oferecimento da Rádio Mais, Radiologia, Tecnologia, profissionais qualificados, presente em mais de 7 cidades na região e presente agora lá em Santa Maria também, né? Vamos no próximo programa conversar com o pessoal da Rádio Mais sobre a Rádio Mais lá em Santa Maria, com uma clínica excelente, com toda a tecnologia. Também gostaria de agradecer ao É Caseiro Restaurante, que faz comida caseira, comida feita com a família, comida de qualidade, tá? Comida feita com amor, que também é comida anti-câncer. Exatamente. Né? Para quem não assistiu o programa todo e queira assistir, ele já está disponível no YouTube aqui da Mundial FM, também no Instagram da Mundial FM. A partir de segunda-feira ele está editado lá no YouTube do Instituto de Oncologia de Juí e também no Spotify, onde lá no Instituto de Oncologia de Juí você pode assistir a mais de 30 programas com temas diversos em saúde, sempre com um excelente conteúdo. A todos vocês, um excelente final de semana, um ótimo sábado, e no próximo sábado estaremos aqui novamente.